O ex-deputado federal Aldo Rebelo alerta para o que classifica como terceirização da gestão ambiental da Amazônia. Rebelo, que foi presidente da Câmara no segundo governo Lula e atuou como ministro nas pastas de Defesa, Ciência e Tecnologia e Esportes, avalia que o governo Bolsonaro não tem condições de defender a soberania nacional sobre aquela região estratégica. No entanto, ele pondera que não se pode criminalizar a atividade econômica em área tão carente de desenvolvimento. Apesar de reconhecer a existência de atuação criminosa na região, para Rebelo é humilhante para qualquer país que preze a sua soberania a ingerência de ONGs financiadas por agentes estrangeiros. Por isso mesmo, ele conclama os setores progressistas a um maior engajamento na defesa da regularização fundiária, como forma de levar a presença do Estado e a regularização da atividade econômica para a população da Amazônia. Nesta entrevista ao iPet TV, Rebelo, que foi relator do Código Florestal, afirma que o interesse estrangeiro é manter intocadas as reservas minerais da região, numa espécie de Antártida Verde, mantendo-se aquelas riquezas em moratória para não desestabilizar o mercado mundial, em detrimento do desenvolvimento do Brasil. Por que a Amazônia atrai tanta atenção, embora existam outras regiões do planeta também relevantes na esfera ambiental? A questão da Amazônia é que ela entrou numa encruzilhada, numa disputa, carregada de muita desinformação. Primeiro, que a Amazônia é um espaço geopolítico muito ambicionado pelas potências coloniais, desde a época da Espanha, França, Inglaterra, Holanda, todos tentaram ali ocupar o espaço geográfico da bacia do Amazonas. E essa disputa permaneceu, depois a Amazônia foi ganhando ainda mais importância, porque não é apenas o espaço físico, a bacia de um grande rio, e também pela biodiversidade, pela questão hoje, né, do chamado mercado de carbono, que também desperta na Amazônia um grande interesse. E em função disso, a questão ambiental, em função disso, você tem em torno dessa disputa da Amazônia a generosidade da militância do meio ambiente interessado em proteger o mundo, né, dos riscos, da devastação das florestas, da poluição dos rios, mas você tem também os interesses comerciais, os interesses econômicos, dos que tentam associar a agricultura e a pecuária do Brasil a tudo quanto não presta, em função dessa competição internacional da nossa agricultura com a agricultura dos Estados Unidos e da Europa. Eles tentam associar a nossa agricultura à devastação, à queimada, a trabalho escravo, à perseguição de índio, a desmatamento. E isso gera uma fronteira que é uma verdadeira terra de ninguém. Eu conheço a Amazônia desde muito tempo, porque desde estudante, quando estávamos reorganizando a UNE, eu fui um dos voluntários para ir lá na Amazônia, no Acre, no Manaus, Belém, para fazer contato com os estudantes da época para reorganizar a UNE. E não parei mais de andar, depois como deputado, desde que fui eleito a primeira vez em 1990, não tinha agenda da Amazônia que eu não comparecesse. Conheci como deputado, presidente da Comissão de Relações Exteriores, presidente da Comissão de Defesa Nacional, fui relator do Código Florestal, ministro da Ciência e Tecnologia. Nós temos 3 grandes institutos na Amazônia, talvez o mais antigo do Brasil, que é o Instituto Gueldi, lá no Pará, ligado diretamente à situação da Amazônia. Nós temos o INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, remanescente, inclusive, das pesquisas desde a Segunda Guerra Mundial. O mais recente é o Instituto Mamirauá, todos os institutos
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois, como ministro da Defesa, prossegui nessa agenda. E o que eu sei é o seguinte, que tem as queimadas criminosas e a maioria das queimadas do manejo agrícola de baixa tecnologia. Até recentemente se fazia queimada aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos canaviais, até muito recentemente. Aqui no Nordeste ainda se faz essas queimadas como manejo da agricultura, as queimadas que os índios promovem na prática antiga, a coivara, para limpar a terra, mas não é uma queimada da floresta, é uma queimada já nas áreas antropizadas, já nas áreas onde tem atividade agrícola, que aquela floresta úmida, ela não queima, não tem uma queimada da floresta, tem a queimada da vegetação que se expõe ao risco do fogo. E o desmatamento também, você tem o desmatamento criminoso e tem o desmatamento permitido por lei para a agricultura, já que ali a lei obriga que o agricultor deixe 80% protegido para o meio ambiente e 20% para a agricultura. E nem sempre o agricultor usou esses 20%, ele passa a usar. Então, esse desmatamento, ele não pode ser misturado com o desmatamento criminoso, né, ilegal, do grileiro, do madeireiro clandestino. E tem a indústria local de madeira também legalizada, que usa madeira legalmente como se usa no mundo inteiro. Então, isso tudo se mistura e, de fato, o Brasil terá um grande problema diplomático, científico, tecnológico, social, de ideias para proteger a Amazônia. Não será uma coisa simples e um governo que erra muito, está certo? É um governo que divide o país, essa é que é a verdade, um governo que foi eleito dividindo o Brasil e quer ser e continua dividindo o país. Então, esse governo não tem condições de fazer a defesa da Amazônia, que exige coesão nacional, unidade do país, meios científicos e tecnológicos. Então, isso aí, essas ONGs financiadas pelo exterior, elas nadam de braçada e terminam fazendo a cabeça dessa mídia também, que é uma mídia neocolonial, certo? Que desconhece o que é a Amazônia, quando quer saber da Amazônia, vai consultar uma ONG, não vai consultar a Universidade do Amazonas, a Universidade do Pará, o Instituto Guilde, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, o conhecimento acumulado que tem na academia, na Universidade do Amazonas e fora do Amazonas, provavelmente na UFRJ, na UF, na USP. Tem gente estudando a Amazônia, mas só querem ouvir as ONGs, tá certo? Que tem um interesse muito específico. Não todas, tem umas que são generosas, que são humanitárias, mas tem aquelas que fazem disso um meio de sobrevivência. O que ocorre de mais grave na região e o que é necessário ser feito para defendê-la? Olha, o mais grave para essas instituições é, na verdade, o abandono da Amazônia pela sociedade nacional e pelo Estado brasileiro. Eu sempre digo que nós sofremos uma espécie de maldição de Tordesilhas. Os portugueses ultrapassaram o meridiano imaginário de Tordesilhas, tá certo? Os bandeirantes e outros nos legaram esse continente. Se você olhar o que eram as 13 colônias americanas na época da independência e o que era o Brasil depois, o Brasil era o maior país do mundo, porque a Rússia não tinha conquistado ainda os Urais, o Báltico, a China tinha também uma outra dimensão, os Estados Unidos era quase que 13 colônias ali na beira do Atlântico, não tinha chegado ao Pacífico, o Brasil já herdou um continente, por conta dessa ousadia, dessa ambição. Agora, nós herdamos a Amazônia e não tomamos conta, não fizemos a incorporação demográfica, científica, tecnológica, econômica, ficou ali aquele ermo, de tal forma que hoje ainda, Rogério, nós não temos sequer a Amazônia interligada por infovias. Para fazer a Copa do Mundo em Manaus foi um sacrifício. Quando a gente tenta levar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Defesa, conceber um plano muito bom, muito bonito, fazer a infovia fluvial, usar o leito do rio para o cabeamento, porque as comunidades estão na beira dos rios. Você chega fácil,
aos ribeirinhos, aos indígenas, que também precisam de ter internet, eles querem, né? Tem uma parte da antropologia que acha que não, que eles não podem sair do Neolítico. Mas você não pode condenar o índio se ele não quiser, tá certo? A viver no Neolítico, a viver da caça, da pesca. Então, da coleta, você não tem. Aí nós concebemos isso. Agora, tínhamos o quê? 5 milhões de reais, tá certo? Enquanto tem 3 bilhões no Fundo Amazônia, que é a Embaixada da Noruega que decide onde vai aplicar. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES. Esse dinheiro está lá, mas não é o BNDES que decide, não é o Estado brasileiro. Por que esse dinheiro não vai para o Instituto, para o INPA, para a Universidade do Pará, para a Universidade do Amazonas, para o Instituto Guilde? Por que tem que ser um diplomata norueguês com meia dúzia de ONG que tem que decidir para onde vai o dinheiro? Não, eu acho isso uma coisa completamente inaceitável, é uma coisa assim humilhante. Eu duvido que qualquer país que tenha a sua soberania em conta aceite esse tipo de coisa, entendeu? É como se fosse a terceirização da gestão da Amazônia, que deixa de ser do Estado brasileiro e passa a ser de um consórcio de ONGs com diplomatas. O rei da Noruega foi surpreendido acampando numa terra indígena, sem informar o Itamaraty. A autoridade militar foi informada, porque viu lá um movimento, foi procurar saber o que era o rei da Noruega acampando. Dizem que o príncipe da Inglaterra costuma pescar lá em Roraima, lá numa área que tem uns peixes muito ornamentais. Essas coisas não podem acontecer, entendeu? Acho que o Brasil tem que abrir a Amazônia para o mundo sem abrir mão da sua soberania. As universidades alemãs, francesas, britânicas, americanas, chinesas, russas, holandesas, norueguesas querem vir, venham, se associem com as nossas, com a Universidade do Pará, do Amazonas, com os nossos institutos, com as nossas universidades aqui do Sul e do Sudeste. Agora, você ficar achando, toda vez que tem que dar uma opinião sobre a Amazônia, uma ONG, que laboratórios, que especialistas, que corpo de pesquisadores tem uma ONG? Participem também, mas não com esse protagonismo. Agora eu vou achar que uma ONG, que um Greenpeace da vida tem mais autoridade para falar sobre a Amazônia do que os especialistas da Universidade do Pará, do que o professor Samuel Benchimol, que deixou livros e mais livros, um amazônida, professor da Universidade Federal do Amazonas, deixou uma vasta obra, com opiniões, respeitado no mundo inteiro. Mas não, tá certo. O Euclides da Cunha escreveu sobre a Amazônia no início do século passado, deixou ali um tratado. O professor, o autor da Geografia da Fome, Josué de Castro, deixou um belo ensaio sobre a Amazônia, mas isso tudo é desprezado, né? Porque é uma ONG com sede em Bruxelas ou em Nova York que tem que opinar sobre a Amazônia com um jornalista da Folha de São Paulo, tá certo? Que nunca sobrevoou a Amazônia. Se perguntar onde é a Amazônia no mapa, ele não vai acertar, ele vai pensar que é em Miami ou em Nova York. É esse pessoal que tem que decidir sobre a Amazônia? Não, com todo respeito. Tá certo? A Folha de São Paulo não conhece a Amazônia. A Globo, muito menos, acha que é um santuário. Que é isso? Eu conheço, é a região mais pobre do país, com o maior índice de doenças infecciosas, com a menor longevidade da população, com a maior taxa de analfabetismo, escolas, que eu vi na beira do Rio Purus, você para na beira do rio, vê ali uma casinha, o que é aquilo? Chegando umas crianças descendo de uma canoa, e o que é aquilo ali? O canoeiro diz, é uma escola. Eu digo, pare ali, eu quero ver a escola. Vi as crianças descendo, fui lá na escola, a 30 metros assim, da barranca do rio. Entrei lá, professor, uma sala e um quartinho. Você vê que é uma escola porque estava cheio de cartolina, desenhos, aulas de geografia, disso, um colchão no chão. Eu digo, professor, isso aqui o que é? Não, eu moro aqui, eu moro na escola. Durma aqui nesse colchão no chão. Do lado do colchão, cheio de toco de vela. Eu digo, que coisa é essa? Essas velas aqui, professor, isso não é que eu uso para corrigir prova à noite. Eu digo, a escola não tem luz, eles não tem luz, nem tem água também. Apesar do rio Purus estar ali a 30 metros, com 5 quilômetros de largura, a escola não tinha água, não tinha luz, é multiclasse,
Eu voltei e perguntei quantas escolas dessas? Milhares dessas escolas na Amazônia. E você acha que tem ONG preocupada com isso? Não, entendeu? Lamentavelmente não. Então, hoje a Amazônia já produz mais cacau do que a Bahia. E os projetos para industrializar esse cacau, para torná-lo uma marca universal, né, produzido e processado na Amazônia, não tem isso tudo, entendeu? Não tem essa preocupação. Então, o Brasil, na verdade, precisa assumir a Amazônia. Não é a linguagem da disputa, do confronto, não. A Amazônia precisa ser explicada. Nós temos conhecimento acumulado, como falei, desde o padre João Daniel, 2 volumes, um padre jesuíta que viveu na Amazônia entre 1700 e pouco e 1700 um pouco, deixou 2 grandes volumes descrevendo com detalhes a economia da Amazônia, a pecuária da Amazônia, o extrativismo da Amazônia, o manejo da Amazônia, tudo isso está lá no livro do padre João Daniel. Os cronistas registram que no fim do século, no final, não sei em que período, do século XIX, lá pelos 1800, a carne bovina em Belém era mais barata do que o peixe. Significa que tinha oferta. Então, hoje, querem proibir a pecuária? Não, você tem na Amazônia uma área gigantesca que está preservada e que continuará protegida. Não tem outro jeito, porque já está legalmente protegida. Mais de 98% do território do estado do Amazonas, mais de 80% do Amapá, já são área de proteção ambiental e terra indígena. Dos 20% que restam no Amapá, se você for usar para agricultura e pecuária, você tem que reservar 80% para proteção ambiental. Significa que, no fim, você vai ter 4% de todo o território para fazer atividade econômica. Não é que isso vai ser devastado? Você confundir qualquer atividade econômica com atividade criminosa? Não, isso é uma tentativa de desantropizar. Ou seja, é como se fosse uma nova perseguição aos cabanos. Lá pelos 1800, a turma saiu, o império saiu atrás daqueles cabanos ali. Certo? Agora parece que é uma nova investida contra os cabanos, ou seja, parece que aquele pessoal não tem direito de sobreviver. E sabe quantos assentados só da reforma agrária, Rogério? 500 mil famílias estão assentadas na Amazônia. 500 mil famílias. Vai botar esse pessoal para fora, para correr? Não, ali cabe todo mundo. Cabe. São 27 milhões de brasileiros. É mais do que o Chile, o Paraguai e o Uruguai somados. Ao apresentar a atualização do Plano Nacional de Defesa, o governo garantiu que a Amazônia será prioridade. O governo Bolsonaro reúne condições para assegurar nossa soberania na região, mesmo batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos? Primeiro o seguinte, a associação do governo, do Itamaraty, do presidente, dos filhos, a figura não é nem uma aliança com os Estados Unidos, é uma aliança com um líder que pode amanhã deixar de ser, que é o presidente Trump. É uma atitude de submissão, de subserviência, nós fora outros interesses, que você não sabe quais são, que podem existir nessa aliança. Eu vi uma coisa degradante num desses grupos que apoiam o governo, conduzindo 3 bandeiras, né? A bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil. Na hora que o grupo parou, a bandeira que eles botaram no chão foi a bandeira do Brasil. A bandeira dos Estados Unidos e de Israel continuaram sendo empunhadas pelas pessoas. A nossa bandeira eles puseram no chão, essa fotografia circulou por aí. O presidente da República bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, isso é carregado de simbologia. O presidente da República só bate continência para uma bandeira que é a do Brasil, tá certo? E mais para nenhuma, não existe uma concessão desse tipo, né, de confraternizar em embaixada, como a embaixada dos Estados Unidos, né, e não confraterniza com outra. A primeira embaixada a ser aberta em Brasília, porque muita gente ficou reticente em transferir as embaixadas para Brasília. O primeiro país que abriu uma embaixada em Brasília, que instalou a sua embaixada em Brasília, fez 60 anos agora, foi o Irã, tá certo? Mas esse é considerado adversário ideológico
não pertence à civilização ocidental cristã, que é essa civilização que está criando todos os problemas para o governo. Todos os problemas para o governo. Aliás, o único diplomata do Brasil a defender o governo naquele debate com a França sobre a Amazônia foi um diplomata chinês, que disse, não, o Brasil deve ter sua soberania respeitada, mas é a China tida como a inimiga do Itamaraty, do círculo mais próximo do presidente. É uma coisa deplorável. Teoricamente, um governo com apoio político das esferas militares poderia aprofundar a atuação na região, mas parece que haverá interferência até de bancos interessados no mercado de carbono. Essa questão do Ministério, das Forças Armadas na Amazônia, tem uma dupla leitura. Quando as Forças Armadas são utilizadas nessas ações ligadas ao meio ambiente, é como se isso legitimasse o discurso de que, de fato, é um problema muito grave. Tanto é que precisa botar as Forças Armadas. Quando, na verdade, eu acho que não tem essa dimensão. Certo? A dimensão é superestimada. As queimadas no Brasil sazonais obedecem a ciclos que se repetem, ano mais grave, ano menos grave, né, como acontece no mundo inteiro. Às vezes elas são até piores nos Estados Unidos, na Europa, na África, né? E diferentemente das queimadas criminosas, né? E quando você envolve as Forças Armadas, você legitima o discurso catastrofista, né? E a outra coisa é o seguinte, né? Você vai para cima de quem? A agricultura da Amazônia, 80% dela, 90% é agricultura pequena, de subsistência. A pauta de exportação do Brasil, do agronegócio brasileiro, a Amazônia não representa 2%. Então, ali é o agricultor de subsistência. Então, ali não é a grande agricultura conectada no plano científico, tecnológico, da inovação, não tem um pouco dessa agricultura, mas a maioria é a pequena lavoura de subsistência que tem ali, tá certo? Então, eu acho que... E há, como eu disse, essa ação dos bancos é uma ação que busca preencher uma preocupação com a transformação da Amazônia num ativo desse mercado de carbono. Por quê? Porque o Acordo de Paris propõe uma meta muito ousada, que é a chamada emissão zero. O que é que vem ser a emissão zero? A emissão zero não é que vai parar de emitir, é que você tem que sequestrar carbono no mesmo volume que você emite. Tudo bem, sequestrar carbono é muito caro. Onde é que você vai fazer isso? Aí eles dizem, não, vamos fazer isso na África e no Brasil, porque não tem área disponível nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia. Ninguém quer oferecer área para reflorestar ou para imobilizar no mercado de carbono. O problema é que na África não há segurança jurídica para isso. Tá certo? Você faz um acordo, amanhã tem uma guerra civil, uma confusão, alguém revoga. Então, eles não sentem segurança jurídica para fazer esse investimento na África. Precisa de uma área muito grande. O cálculo de uma universidade da Suécia é de que precisaria de 9 milhões de quilômetros quadrados de área para esse mercado, que equivale a um tamanho do Canadá ou da China. Aí eles discutem isso. Tem uma matéria na Economist que diz, olha, onde é que estão essas áreas? No Brasil. Ah, mas no Brasil, no Cerrado. Mas no Cerrado tem uma pecuária, tem uma produção de grãos. Precisa ver esse negócio com os brasileiros. Mas é para aqui, a pressão vem para aqui, porque aqui você tem um Estado funcional, você tem regras, você tem respeito aos contratos. Então, se volta para o Brasil. O problema é como vai precificar. Se eles chegarem aí, esse mercado, a uma valorização que um hectare de soja vai valer menos do que uma tonelada de soja, aí você vai ver a confusão, porque daqui a pouco tem gente trocando soja por imobilizando. Você não pode fazer mata aí, pode fazer floresta que eu estou ganhando mais. Então, o Brasil vai aceitar um jogo desse?
tá certo? Aceitar uma espécie de bolsa floresta e substituir a sua agricultura, a sua pecuária, é uma coisa muito séria, que precisa de noção de estadistas, de interesse nacional, que não pode ser tratado assim como se fosse uma coisa do mercado, porque daqui a pouco tudo bem, né? O sujeito não tem mais renda da terra ou obtém uma renda maior e a própria família pressiona, né? Vende isso, vai embora. Está havendo um aumento de áreas verdes no Brasil inteiro, em todo canto. Por quê? Porque os pequenos agricultores abandonam as suas terras e convertem isso em chácaras de fim de semana para a classe média, para juiz, advogado, promotor, médico, comerciante. Esse não sobrevive da terra, esse pode converter tudo em vegetação nativa, ter um parque, tudo bem. Mas o agricultor ele vai para a periferia, certo? Sim. Ele vai para a depressão, porque viveu a vida inteira na terra. Os filhos e as filhas vão procurar qualquer meio de vida, qualquer meio de vida. Entendeu? O modelo de créditos de carbono não deveria ser um meio de financiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Na verdade, é preciso compensar a proteção, você remunerar o agricultor pelo esforço que ele faz de proteger rios, vegetação nativa. Isso tudo tem sentido e é verdadeiro, porque você tem outras formas de compensação para outros serviços, você também precisa compensar por serviços ambientais. Acho que isso é verdadeiro. Hoje, inclusive, já se paga a um agricultor se ele permite a instalação de uma torre de energia eólica, por exemplo, né? Isso já existe, mas é preciso também pelos serviços ambientais. A outra coisa é você colocar a produção do país e todo o meio ambiente do país subordinada a essa agenda. Isso é uma coisa completamente diferente, né? Você precisa do mercado financeiro dinâmico para financiar a indústria, a economia, os serviços. Precisa de um mercado de bancos para financiar o crédito, precisa. Mas você não pode subordinar a sociedade ao interesse do banco. Da mesma forma, você precisa de um mercado de carbono numa economia capitalista para mediar os chamados serviços ambientais, precisa. O que você não pode é submeter, principalmente em países como o Brasil, que não é o elo mais forte da cadeia do mercado mundial, você não pode subordinar o interesse do país, o interesse nacional, o interesse da população, a segurança alimentar, por exemplo, né, ao mercado. Porque uma hora o mercado vai dizer, não, eu quero, compensa mais para mim plantar vegetação nativa do que criar uma vaca, um carneiro, plantar milho, plantar algodão, feijão, arroz, soja, seja lá o que for. Esse é o cuidado que o Estado precisa ter, porque o mercado ele pode ser, tradicionalmente, né, um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. O chamado campo progressista está preparado para oferecer alternativas viáveis para a preservação e o desenvolvimento da Amazônia? Existe também, por parte das chamadas forças progressistas, uma ignorância muito grande. Vou lhe dar dois exemplos. Um é o da regularização fundiária, que eu vi os partidos de esquerda, conversei, principalmente com o pessoal do PCdoB, com quem eu tenho muito boas relações. Né? Como é que vocês vão ser... Quem é contra a regularização fundiária é o grileiro. O grileiro é que precisa da clandestinidade, da ilegalidade. Quando você regulariza a sua propriedade, você põe essa propriedade sob a fiscalização do Estado, sob o escrutínio do Estado.
você vai ter que fazer o cadastro ambiental rural, você vai ter que fazer o programa de regularização ambiental, você vai ter que se submeter a todas as exigências para tomar um crédito, para ter um trabalho de extensão rural. Então, não é o grileiro que vai atrás de regularização fundiária, ele foge da regularização fundiária. E acho que, às vezes, o pessoal progressista do Sul e do Sudeste não tem a noção disso, vai atrás da conversa do Greenpeace, porque também não se interessa pelo que as universidades estão dizendo, vão atrás da conversa da ONG. E a outra coisa, mais sensível e mais polêmica, é a atividade mineral na Amazônia, que agora resolveram ser contra. Acompanhar a Rede Globo, a Gisele Bündchen e as celebridades. Mas a regularização, a atividade mineral na Amazônia, inclusive em terra indígena, em área de fronteira, está prevista na Constituição. Tem 2 artigos que tratam disso, estabelecem as condições, só pode acontecer mediante autorização do Congresso. O que está acontecendo é que isso já ocorre clandestinamente, de forma criminosa. Tem lá uma reserva de diamante no município de Espigão do Oeste, na reserva Roosevelt, que é a reserva dos Cinta Largas. Aquilo ali, os maiores contrabandistas do mundo vão para lá para pegar o diamante. São bilhões em reserva, explorados clandestinamente. Não fica o dinheiro para os índios, não fica um centavo para a Receita de Rondônia, não fica um centavo de divisas pela exportação, sai tudo clandestinamente. Eu vi uma vez um país aqui da América do Sul, que era um grande exportador de ouro, sem ter uma mina de ouro, tudo ouro do Brasil. Então, é o seguinte, a Constituição já prevê, já estabelece as condições, as comunidades indígenas têm que ser beneficiadas, as comunidades locais têm que ser beneficiadas. Então, já houve tentativa de regularização. O primeiro foi o senador Severo Gomes com um projeto, ainda no governo Sarney, depois o deputado Aloysio Mercadante, depois o governo do presidente Fernando Henrique, o governo do Lula mandou 2 projetos de regularização dessa atividade mineral. E eu pergunto, o Brasil vai abrir mão de fazer, vai abandonar a fronteira mineral em 2/3 do seu território? Você não pode tirar petróleo, como eu vi, né, o IBAMA vedar que na fronteira com o Acre, do Peru, tem petróleo no Peru, esse petróleo chega no Brasil, você não vai aproveitar essa riqueza? Ou seja, ela tem que ser necessariamente criminosa contra o meio ambiente? Não. Se o Estado fiscaliza, acompanha, estabelece regras, você pode ter atividade mineral, atividade de tudo, respeitando o meio ambiente, porque você não precisa devastar, é uma atividade localizada, você abre uma mina, um poço de petróleo, não precisa derrubar a metade da floresta para isso. Pelo contrário, você tem que regulamentar. Uma vez, voltando de Roraima, eu me hospedei num hotel lá em Manaus, e à noite desci, nesse tempo eu fumava um paieiro, e desci para tomar um café e fumar um paieiro, que eu tive que abandonar. Aí estava lá tomando meu café, passou um cidadão e disse, o senhor é o deputado Aldo Rebelo? Eu digo, não, tudo bem, como vai? Quer tomar um café? Tudo bem. Sou. E o senhor faz o quê? Não, eu sou executivo de uma empresa de mineração. Aí eu digo, me diga uma coisa, por que vocês financiam tanto a atividade dessas ONGs que fazem atividade nas áreas indígenas? Ele me deu a seguinte explicação. Ele disse, deputado, a fronteira mineral no mundo, ela acabou. Está tudo concedido. Tem mais concessão a se fazer. Só restam 2, com alguma concessão ainda a ser feita. Na África e no Brasil. Na África tem um problema de segurança jurídica. Você, para obter uma concessão, você precisa armar um exército, muitas vezes derrubar um governo, manter o governo. É muito caro. Então, isso eleva o custo desses empreendimentos. E o Brasil quer entrar nesse mercado sem esse custo. O Brasil quer entrar sem esse custo. Aqui vocês não vão precisar armar exército, não vão precisar se meter em guerra civil. Então, é o seguinte, isso vai desestabilizar o mercado mundial. Então, o melhor é que essas reservas da Amazônia fiquem debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. Foi essa a resposta que ele me deu com essas palavras.
Então eu vou agora achar que há uma inocência nisso? Não. É como se o minério da Amazônia fosse uma espécie de Antártida verde. Ou seja, lá tem uma moratória. Eles querem essa moratória aqui. Não, deixa isso aqui. Tem nióbio, tem ouro, tem petróleo, tem ferro. Tem uma jazida de ferro, dizem, lá no Pará, quase do tamanho maior do que a de Carajás. Você tem diamante, você tem ouro, tudo ali espalhado pela Amazônia inteira, e você vai abdicar? Não. Você tem que fazer com esses pressupostos. Primeiro, proteger a natureza, reverter em benefício das populações locais, dos índios, dos ribeirinhos, da economia local, dos municípios, tributos para os estados, divisas para o Brasil, e você resolve isso. Agora, abdicar, eu acho que não é o melhor caminho, como muitos, até por ingenuidade, por ignorância, e outros por interesses, defendem.